O diferente aparece na vida da gente de várias maneiras. Por exemplo, você sabe como lidar com uma pessoa que tem inteligência acima da média? Esse é o canal Software Mental. Meu nome é Ana Paula Simões e hoje o tema é superdotação, com Paulo André Norberto. Paulo André, você já esteve aqui antes conversando com a gente, né, sobre outras temáticas, sobre a inteligência divergente, pensamento Pensamento divergente, né, divergente. que tem tudo a ver com essa temática também. Sim, E a gente está chamando aqui você para essa conversa, porque você é um dos fundadores da Elevens, que é uma instituição dedicada ao superdotado. Como é que a gente faz, Paulo André, para identificar uma pessoa superdotada? Bem, antes eu gostaria de agradecer o convite, segunda vinda aí, é um prazer. Estou muito feliz com a evolução do trabalho de vocês aí do software mental. Da outra vez fui entrevistado pelo Luciano, agora pela Ana Paula, muito feliz aí. Eh, e grato por vir falar sobre o meu assunto predileto, né, a Opa, questão da superdotação, né. Então, bacana. assim, essa questão da identificação realmente é o primeiro passo, né. Uhum, Uma coisa que eu considero um absurdo do nosso terceiro mundo, né, os cursos de psicologia e de pedagogia no Brasil, na América Latina e em países pobres, não se fala praticamente desse tema, né. uhum. Então você vai nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, países com a economia super desenvolvida, você tem centenas ou milhares de doutores, pessoas especializadas em educação de superdotados. Quer dizer, tem um baita desperdício de É. talento Hoje você acontecendo. vai num curso, conversa com um coordenador de curso de pedagogia, um coordenador de curso de psicologia, eles vão te dar uma desculpa, vão sair de lado e não sabem, não se estuda isso no Brasil, né. Uhum, Então esse é um tema dentro da área de educação especial, né. uhum. Então a educação especial trata dos extremos, né, das pessoas que carecem de algum tratamento especial. Uhum, Então, a criança com autismo, né, a criança com síndrome de Down, né, a criança e o adulto também, né, a uhum. pessoa fica adulta e continua com as suas características. E no espectro, vamos dizer assim, do outro ponto, assim, que a princípio a sociedade acha positivo, e geralmente em países de terceiro Celebra, né? não só celebra, acha assim: "Não, deixa correr solto que ele vai se dar bem na vida, a criança superdotado, o adulto superdotado é mais inteligente, deixa para lá". Então existe muito esse mito, né. Uhum. Então não existe um tratamento adequado para resolver o que ponto, principalmente? Ajudar essa personalidade, esse cidadão, a desenvolver todo o seu potencial. Então vamos para o primeiro passo. Como é que eu faço para saber que uma criança, uma pessoa é superdotada? Existem algumas maneiras de você identificar, né. Uhum, Então tem uma maneira bem simples, que é você chegar numa sala de aula, né, e pergunta isso eu fiz semana passada lá no colégio. Sou uhum, professor de matemática do quinto ano. uhum, E aí eu perguntei assim: "Vem cá, aqui na turma, quem é o melhor aluno de matemática?" Aí todo mundo: "É ele". Então, isso é uma maneira simples, né, não muito técnica, mas que funciona, né. uhum. Então você chega num grupo de garotos e pergunta: Quem que joga mais futebol?" Vão apontar igual, né. Interessante, você está falando de superdotações em talentos diferenciados, né? Não Sim, só o sim, raciocínio sim. matemático, mas outros tipos também. Aí, qual é a maneira mais técnica disso acontecer, essa identificação acontecer, Paulo? Tá, a maneira técnica, né, você tem alguns modelos. Tem um modelo que eu gosto muito de psicométrico, de analisar a pessoa, que é a questão de você analisar a questão do acadêmico, existe o superdotado acadêmico Uhum, e o superdotado criativo. uhum, E nunca o superdotado é 100% acadêmico ou 100% criativo. Então, é legal deixar claro a diferença. Então, a gente consegue deixar clara a diferença entre acadêmico e criativo, é o produtivo criativo, eu gosto muito de dar um exemplo do futebol, uhum, que é geralmente quando a gente fala acadêmico, eu acho que é no estudo, não é isso. Então, por exemplo, um menino de 10 anos de idade que domine os fundamentos do futebol, que é pegar a bola, matar no peito, cabeçada, chute com a parte de dentro do pé, várias uhum. maneiras, né, vários fundamentos do futebol, mas o menino tem 10 anos de idade, mas ele faz como um adulto de 18. Certo. Então nesse caso, ele é acadêmico. Uhum, Então é um superdotado acadêmico, é uma criança, 10 anos, e ele já domina aqueles fundamentos, né. uhum, Agora, o que que seria um superdotado criativo no futebol?
né? Uhum. Porque o futebol é um exemplo bem legal para deixar claro. É o rapaz, o jogador de futebol, hoje já tem o futebol feminino já bem desenvolvido no mundo inteiro, mas assim, o cara que cria um drible. Então, por exemplo, um bem conhecido, o Garrincha. Uhum. Então o Garrincha era um superdotado criativo, né. Sei. Então ele criava, daqui a pouco tá todo mundo imitando o drible dele, Uhum. né. Então, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, essa turma, eles se destacam pelo processo da criatividade, Não né. só lá na infância, mas seguindo na vida adulta também com essa Sim, mesma sim. característica. Claro que tem sobes e desces durante a vida, né, a questão da Uhum. produtividade, mas é isso, a pessoa pode ser identificada desde cedo, né. Uhum. Tá certo. Outras maneiras de identificar, por exemplo, às vezes eu estou conversando com pessoas jovens ou até crianças que conseguem dialogar muito bem com pessoas muito mais velhas do que elas. Isso. Essa também é uma forma de identificar? É, existem várias características do superdotado. Nesse caso aí, é uma criança que já tem um nível de maturidade maior e ela não tem paciência para conversar com os pares da mesma idade. Então Uhum, ele se sente mais à vontade conversando com adultos, né. Então, uhum. pelo processo cognitivo dela já está mais avançado, não necessariamente o processo de maturidade emocional, né. É possível uma pessoa adulta descobrir que é superdotada só na adultidade? Tem. E tem como também um colega, por exemplo, de trabalho, perceber e falar: "Nossa, essa pessoa é superdotada, essa mulher, então". Existem muitas pesquisas nessa área do superdotado. Como é que é o superdotado adulto Uhum, e os problemas por essa pessoa não ter tido essa identificação, ou principalmente esse autoconhecimento uhum, dele ser diferente, e a pessoa, muitos deles entram em depressão, fica uma vida improdutiva, né. uhum, Então, essa questão de você saber que você é singular, que você gosta de alguns assuntos que a maioria não gosta, ou que você deveria se dedicar mais, e ou às vezes a família, a sociedade, a cultura não deixou ele não se desenvolver, isso geralmente cria um adulto frustrado, em depressão, desviado, né. uhum. Então, essa área da superdotação com adulto é muito interessante. Infelizmente, por não se trabalhar desde cedo, ou a pessoa não ter essa autoconfiança desde cedo, Uhum. ela deixa se desviar, né. Então a gente pode já, passar para uma outra abordagem nossa, que é como é que a gente faz para identificar não identificar, mas tratar um superdotado, né, que também é uma espécie de Sim, tratamento, né, uma sim. forma, é uma abordagem diferenciada, né, tanto na criança quanto no adulto. Como é que se faz isso? É assim, existem 3 maneiras básicas, vamos colocar agora na questão do colégio, né, até adolescente, criança, pré-adolescente e adolescente. Tá. Existem basicamente 3 maneiras que são: primeiro, acelerar, você Uhum, pode mudar ela de série, a criança está no quinto ano, se for verificado que ela domina o conteúdo ali do quinto ano, tem que se fazer uma análise de maturidade emocional, que dependendo da série, um ano faz uma diferença danada, né, ali naquela idade. Então, se faz muito isso, analisa a parte de conteúdo, e se ela tiver maturidade para acelerar um ano ou até 2 anos, é o máximo que se acelera, eh, tem esse processo. Essa é uma primeira maneira, é a aceleração. aceleração. A segunda é segregamento, né. Uhum, O que é o segregamento? É você colocar a criança que é superdotada, por exemplo, em futebol, com a com crianças da mesma idade também superdotadas em futebol, no uhum, esporte ou na música, né. Então ela vai avançar muito, pela sinergia dos amiguinhos ali, uhum, vai avançar muito, ela não, né. Então, por exemplo, uma prova, um vestibular, um concurso, quando a criança lá no Rio de Janeiro, eu lembro quando eu era do quinto ano, tinha prova para entrar no sexto ano do colégio militar. uhum, Isso é um tipo de segregação. A uhum, criança faz uma prova, um vestibulinho, né, é um tipo. Outro tem aquelas peneiras dos grandes times de futebol, né. uhum, Então, assim, 10.000 meninos para entrar na equipe lá com 20 selecionados. Isso é um tipo de segregação. Então é uhum. você colocar junto com seus pares, né, daquele mesmo tipo de inteligência. Você falou de 2, a Aceleração, aceleração, segregação. segregação e tem o enriquecimento. O que é Uhum, o enriquecimento? A criança, geralmente se fala enriquecimento escolar, né, ela está na escola normal e no contraturno ela avança, desenvolve naquele tema que ela gosta. Como é que funciona o enriquecimento escolar? Os níveis de enriquecimento é um método
de trabalho do Renzulli. Quem propôs é um pesquisador chamado Joseph Renzulli, Uhum, americano. Então, no primeiro momento, você faz a identificação da criança, né. uhum. Então, pô, realmente essa criança tem uma alta capacidade, alta criatividade, ela se dedica à tarefa, né. Então ela tem uma vontade, entra de cabeça no que ela gosta. Então, identificou a criança, o que que se faz? No nível um, você expõe ela a vários tipos de atividade diferentes. Então, por exemplo, você leva no escritório de arquitetura, traz aqui na Atena para ela conhecer um processo de comunicação, leva num processo ali na Câmara de Vereadores para ver como funciona a liderança, a questão a atividade de interpessoal, né? Uhum, Então, expõe a criança, leva no museu, leva no Parque das Aves e tudo. Então, você expõe ela a vários tipos de atividade. Isso é demorado, tem que ter uma dedicação, né? uhum. Então, a criança vai ter um momento que ela fala: Poxa, gostei do trabalho que vocês fazem lá na Atena, lá da Ana Paula com o Luciano, com o Nelo, que legal, legal. Então, provavelmente, existe uma possibilidade fora dessa criança ser um superdotado interpessoal, que Uhum. possivelmente vai ser um líder, um comunicador, um professor, um empresário. E aí, no nível 2, quando a criança, depois dela ser exposta a várias áreas de conhecimento, ela escolhe um, e aí você, no nível 2, você traria ela para cá. Todas as gravações aqui de vocês, do software mental, ela viria trabalhar como voluntária e estagiária com autorização dos pais e tudo. Ela ia ver vocês acertando a câmera, o som, tudo, a abordagem, as conversas antes. Então, ia estar com mentores, vocês seriam os mentores delas, da criança, e ela ia entrar no aprendizado. Em paralelo, o mentor tem que fazer um trabalho de um clipe, né? Orienta, vídeo canais no YouTube que tem a ver com comunicação, orienta leitura, orienta filmes, enfim, conversa, ela vai em outros ambientes também, Ela vai viver aquela vai viver. experiência. Um detalhe do nível 2 que é um problema, né, que é o seguinte: sempre no nível 2 você tem que ter um mentor de altíssimo nível. Uhum, Quando é área de estudo, tem que ter um cara com mestrado e doutorado, porque se a criança realmente for superdotada de um nível muito alto, ela pode engolir o professor, e aí cria não fica legal, porque o professor vai uhum. querer geralmente vai enganar a criança, acontece Ou a muito criança isso, né, desmotiva porque tá vendo vai que não tá desmotivar, não tá saindo ali o que ela não precisa. vai rolar. Então você tem que ter sempre no nível 2 um especialista de verdade, Que né, seja top, que esteja sempre colocando essa criança em em desafio. desafio, fora da zona de conforto, E o né. nível 3? E o nível 3, a criança já teve um aprendizado, é como se fosse uma graduação, Uhum, e o nível 3 seria o TCC, a tese dela. Então seria a parte da inovação. Ela vai gerar um produto, uma inovação útil para a sociedade, dentro daquela área de conhecimento. uhum, Então, aqui nesse exemplo que eu dei, ela pode criar um projeto na escola dela, um projeto na cidade, ela faz entrevista com outras crianças. uhum. É um exemplo, né, Toda essa trajetória que você descreveu serve para perfeitamente para uma qualquer pessoa pessoa. adulta também, E né, serve não. para qualquer pessoa, não precisa ser Uhum. superdotado, Nem né. superdotado, exatamente. Essa é uma metodologia universal, que é Uhum, bem legal. Ela tem um custo alto, porque ela é individualizada, você precisa de pessoas especializadas, mas é isso, né. uhum. É um desafio lidar com pessoas que têm essa inteligência acima da média, ou essa dedicação, essa superdotação, né. Mas ao mesmo tempo são pessoas muito desejáveis, né, em várias áreas de trabalho. Você estava falando e eu gostaria que você mencionasse aqui um pouquinho do exemplo da Google, da Microsoft, e até tem empreendedores atuais também que foram identificados como superdotados, né. Se você for ler a biografia do Jeff Bezos, Uhum, na primeira página já fala que ele foi identificado num projeto de superdotação lá nos Estados Unidos, né. uhum, Eu não sei se ele já tinha recurso ou não, se ele era uma criança de sem recurso, mas já na primeira página eu já achei interessante que ele participava de um projeto desse. A questão lá do Google, né, que a gente estava conversando há pouco. O Google, Microsoft, essas empresas de alto nível, de alta exigência, né, de produtividade e de criatividade e inovação, basicamente essas empresas elas têm como critério inicial para recrutar um funcionário, e muitas vezes sócios, né, porque eles trabalham com sociedade para segurar retenção de talentos e tudo, eles um ponto básico, assim, tem que ser uma pessoa muito acima da média, né. uhum.
E o Google é um caso muito interessante, é uma empresa aí de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, mas é bem curioso que o Google, eles têm, dentro dessa ideia até de reter talentos, de aproveitar o potencial dos funcionários, eles não querem só que a pessoa seja de alto nível de inteligência, querem que seja de alto nível de criatividade. Eles, inclusive, dão 20% do tempo do funcionário, imagina, de segunda a sexta, 20% um dia, para a pessoa fazer o projeto que ela quiser. Uhum, Pode ser um projeto social, um produto novo. Se não me engano, aquele Orkut saiu daqueles 20% lá de um uhum. funcionário do Google que criou o Orkut. Foi um sucesso internacional no início aí das redes sociais. Mas a questão do Google, eles têm todo um procedimento muito interessante, tem livros, né? Tem um livro que, se não me engano, o nome é Eu Sou Inteligente o Suficiente para Entrar no Google, né? Uhum, Que mostra todo o processo de recrutamento, de seleção desses funcionários, né? Então, uhum. assim, tem que ser de altíssimo nível de inteligência e criatividade. No processo de identificação, então, do superdotado, eu sei que lá na Elevens vocês fizeram, né, uma época essa esse procedimento. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Bem, primeiro, assim, isso é um sonho meu, entrar de cabeça. Meu desejo é trabalhar full time, 100% do meu tempo com superdotação, assim que eu puder, né? Uhum, Mas qual foi a ideia? A ideia é ajudar, contribuir a desenvolver a região que nós vivemos aqui, a Tríplice Fronteira, a partir do desenvolvimento, identificação e desenvolvimento dessas crianças, né? uhum, Então, em 2012, nós conseguimos autorização da prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Na época era a Joane Vilela, que era secretária de Educação, e o Paulo McDonald, o prefeito. Eles autorizaram, eu e um amigo meu, o Thiago André, que é psicólogo, também gosta muito do tema. Durante 4 meses, nós fizemos um teste rápido de teste de QI bem rápido, né, porque a gente necessitava o tempo, que fosse rápido. Nós não tínhamos recursos enfim, e aí escolhemos um teste rápido e fomos nas 51 escolas de Foz do Iguaçu, uhum. né, durante 4 meses. Escolas do município. Escolas do município de 3.600 crianças, nós identificamos 36 crianças, Uhum, selecionamos 36. Fizemos o teste de QI, na segunda fase eu entrei, né, primeiro foi ele e a namorada dele, na época, eles trabalharam, eles 2 psicólogos fizeram o teste, que o teste tem que ser psicólogo. Depois, no segundo momento, eu entrei para ajudar, entrevistando, nós de 3.600 tiramos 360 com maior QI. E aí eu entrei para entrevistar os professores de matemática e os professores de português. uhum, E com os coordenadores e os professores também, nós vimos a questão da família, né. uhum, Por quê? Esse método que nós usamos é de um método de uma das doutoras em educação dos superdotados do Brasil. Ela tem uma ONG lá no Rio de Janeiro, que ela seleciona crianças de favela onde passa o metrô, que o metrô é um dos parceiros. E aí nós aprendemos com ela nos congressos da Combrage, que é Conselho Brasileiro de Superdotação, que nesse projeto que ela faz, ela tirava a criança, infelizmente, às vezes a criança genial, QI altíssimo, excelente em tudo, comportamental, tudo, mas a gente retirava a criança se a família não, se não fosse, se a educação não fosse um valor para a família, uhum. né? Por quê? Porque quando a criança é novinha e ela se desenvolve, se a família não der valor para a educação, ela vai fazer bullying com a criança, vai assediar a criança moralmente, e aí não é legal. É importante que tenha uma rede de apoio, né, em Tem torno que da ter uma rede de criança. apoio. Ou, se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente teria que ter assistente social, psicólogos para poder fazer a intervenção, Uhum. né. E aí a gente, como não tinha, nós optamos por selecionar aquelas crianças que as famílias davam apoio. Foram 36 crianças 36 selecionadas. crianças. E eu soube já que dessas crianças, algumas já se formaram e até estão passando em vestibular e Agora tudo aí. em 2019, elas terminaram o ensino médio, né. Uhum, E eu acompanhei de perto 7 delas, porque elas entraram no Colégio Bertoni, né, que é o nosso colégio, e elas se deram muito bem, estão se dando muito bem. Umas querem uns vestibulares que ainda não conseguiram uhum, entrar, mas são experiências muito diferentes, né, são uhum, características diferentes, e é interessante que a superdotação,
num momento da vida, a pessoa se destaca, mas depois entra na adolescência, os problemas da vida e tudo, as pessoas vão altos e baixos, né? Mas existe um potencial ali que pode ser explorado, né? Uhum, entendi. Hum, E lá no Bertone eu sei que vocês também têm, incentivo a uma outra prática que é muito interessante para a superdotação, né, que são as Olimpíadas, né, escolares. sim, sim. Como é que Ano é? passado nós nos inscrevemos em 12 Olimpíadas, né? Uhum. Então, o trabalho da Olimpíada é um trabalho extra para o aluno motivado, né? Então, nós Tem a temos. ver com aquela terceira atividade lá, né, aqueles Perfeito. 3 níveis, né, a Perfeito. Olimpíada seria o terceiro A nível. Olimpíada já é um terceiro nível, Uhum, exatamente, né. É o aluno que já está num nível de treinamento, né, uhum, de automotivação, né. O autodidatismo também é fundamental para você identificar um superdotado, ele tem uma fúria de aprender, não fica uhum. esperando aparecer o mentor não, ele vai se virando. E hoje com a internet é maravilhoso, porque a criança se desenvolve. Hoje qualquer Olimpíada do mundo, tá tudo na internet, as soluções, os melhores professores do mundo estão na internet, né. Uhum. Então, o aluno motivado, e essa é um dos indicadores para se identificar uma pessoa, uma criança superdotada, é o que eles chamam de dedicação à tarefa, né. Uhum. Então a pessoa tem um nível de dedicação, uma obsessão no assunto, e ela vira um grande especialista pelo tempo dedicado, né. Olha, te ouvindo, Paulo André, e acho que muita gente que está acompanhando a gente também, eu conheço um monte de gente que se encaixaria perfeitamente nessas definições de superdotação. Minha gente, esse foi o tema nosso hoje aqui do canal Software Mental. A gente trata desses assuntos porque o nosso propósito é que a gente atualize o tempo inteiro a nossa capacidade de pensar e agir no mundo. Atualize o nosso próprio software mental. É importante a gente saber esse tipo de assunto para a gente estar ligado, estar pensando coisas diferentes, um pouco fora do padrão do nosso dia a dia, para a gente poder cada vez mais aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso contexto e que a gente possa, quem sabe, né, criar outros Jeff Bezos e muito mais aqui nesse nosso país que a gente precisa, né, não, Paulo? O mundo inteiro, né. Todo mundo está precisando, né? Exatamente. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Ana. Volte sempre Estamos aí. e estamos aí para mais episódios. Toda semana a gente está aí com novidades para vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima.